É possível detectar se algum texto foi escrito por inteligência artificial? É possível perceber se a IA foi utilizada como ferramenta ou como instrumento principal dentro da produção de um livro, por exemplo? Como que funciona isso na questão dos direitos autorais, na questão da ética, moralidade? Como é que funciona tudo isso, Stefânia? Me ajuda! Vou explicar tudinho nesse vídeo. Vem comigo! Eu sou Stefânia Andrade, eu sou escritora, ghostwriter, mentora de escrita com dezenas e dezenas de livros publicados e estou há 15 anos nesse mercado. Nos últimos anos, a gente não se fala em outra coisa que não seja IA dentro do mercado editorial. Existe aqui no canal uma série de vídeos falando a respeito da IA para fazer livro, como utilizar a IA, até onde vai meu direito com IA, enfim, existem muitos vídeos aqui que você pode assistir, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a parte de detecção de IA. Stefânia, você já disse em outros momentos que você consegue perceber se um texto foi escrito por IA. Pera lá, eu consigo se tiver com os vícios de linguagem que normalmente aparecem. Então, para a pessoa que usa muito pouco, né, por exemplo, o ChatGPT, e começa ali a fazer junto com o chat montando o seu livro, estruturando as suas ideias, quando chega aqui para mim, para uma leitura crítica, para uma revisão e tudo mais, eu consigo ver claramente os vícios de linguagem que nós temos no ChatGPT e também nas outras IAs. Por quê? Porque elas são, na verdade, um banco de dados muito grande, quase infinito, e ali a gente tem questão de probabilidade. Sabe quando você vai começar a colocar uma pergunta no Google, como se faz, aí aparecem várias opções? É assim que funciona a IA para escrever textos. Quando você escreve uma palavra, ela pensa em qual é a probabilidade de tal palavra ou tal frase vir depois. Então, a linguagem da inteligência artificial, ela é de probabilidade. Portanto, ela vai colocar aquilo que é mais previsível. Ela vai também fazer algo muito coeso, com o mesmo ritmo. Por exemplo, de forma geral, as IAs elas usam as frases, as orações e todas as composições da escrita do mesmo tamanho, na mesma ordem, né? Então, se vai vir sujeito antes, predicado depois, se tem objeto direto, se não tem objeto. Como é que funciona isso? Isso a IA faz sempre seguindo um mesmo padrão. Mas nós, quando escrevemos, nós utilizamos padrões diferentes, frases curtas, frases mais longas, frases de ordem inversa. Então, a gente faz toda essa mistura. Mas, por exemplo, se você for uma pessoa que escreve tudo de forma bem quadradinha, com as configurações das frases muito parecidas, provavelmente na detecção de IA vai aparecer que o seu texto foi escrito por IA, mesmo que não tenha sido. E o inverso também acontece. Se eu calibro a minha IA dizendo que eu quero que esteja escrevendo frases, ora curtas, ora longas, e que não faça isso, não faça aquilo, faça daquilo outro, que coloque gíria, que isso, que aquilo, eu também tenho um texto que não vai ser detectado, entende? Então vamos separar algumas coisas, eu vou mostrar na prática para você exatamente como é que funciona. Claro que eu sempre defendo a ideia de que a IA está aqui para nos ajudar. Nós não precisamos demonizar a IA de jeito nenhum. O que a gente tem que fazer é aprender a usá-la. Dentro da produção de um livro, ela pode ser uma excelente aliada e eu sempre vou dizer isso. Mas ela não é a autora do seu livro. Ela pode até ser uma quase coautora, mas na verdade ela é uma ferramenta, ela é uma assistente, ela é uma parceira para brainstorm, ela é uma parceira para te ajudar a sair do seu bloqueio criativo, ela pode te ajudar a organizar ideias, tudo isso. Mas cuidado, cuidado, porque o que ela está te dando de resposta, ela está dando também para as outras 10, 100, 1000 pessoas que estão perguntando coisas iguais para ela. Então a gente precisa entender essa questão dos dados que estão sendo colocados em todos os lugares. E apesar de todos os esforços relacionados também à confidencialidade que hoje as empresas estão colocando dentro das suas plataformas, a gente sabe que isso é uma coisa muito sensível hoje em dia, né? Então eu coloco alguma coisa, eu ponho aqui, outra pessoa também põe lá, e aí daqui a pouco daqui a pouco a gente tem livros muito parecidos escritos da mesma forma, porque na verdade cada uma construiu com a sua IA e a sua IA trouxe informações que eram muito parecidas, tá? Então é o que a gente chama muitas vezes de plágio estatístico, né? Então qual é a probabilidade da IA me dar uma ideia, especialmente dentro da área de ficção,
com relação ao enredo X, a probabilidade é tal, e dela dar essa mesma ideia para outra pessoa que vai pedir a mesma coisa, a probabilidade também é alta. Então, é isso que a gente precisa entender. Por isso, use de forma consciente. Agora, como detectar? Você tem hoje vários sites que você entra. Se você colocar aí no seu buscador detectores de IA, então eu vou colocar aqui, vamos fazer juntos, tá? Se você colocar ali no seu buscador detector de IA, vão aparecer vários, tem os resultados patrocinados e não. Então a gente tem ali o primeiro, Killbot, depois a gente Just Done, a gente tem o GPT-0, o Grammarly, a gente tem, assim, humanize.ia e assim vai indo. A gente tem vários aqui sobre detecção de IA. E aí o que eu fiz? Eu entrei nesses e eu peguei um trecho de um romance meu que eu estou para lançar e que o primeiro capítulo dele foi escrito há mais ou menos 10 anos, então não existia IA. O primeiro capítulo estava todo pronto já e boa parte do texto, né, os rascunhos de tudo que ia rolar, já estava escrito. E aí eu vim e coloquei no detector. Dá uma olhada como é que ficou, gente. Nesse primeiro aqui, o GPT-0, tá dizendo aqui o resultado foi esse, ó. Seu texto é escrito por um humano, 0% de IA GPT, tá? E aí aqui embaixo tem o texto que eu colei aqui, é o texto, uma parte do primeiro capítulo do meu romance, tá? Então a gente tem aqui. Então tá dizendo 0%, legal. Próximo, mesma coisa. Esse no Killbot aqui também apareceu que 0% do texto provavelmente foi gerado por IA. Então, 0% por IA, 100% escrito por pessoas. Legal. No próximo, a gente já tem, ó 70% do conteúdo foi escrito por IA, segundo aqui esse site, ele está dizendo aqui. E aí ele vem até uma coisa aqui mostrando como remover IA, tá? Aqui, ó, a maioria das instituições acadêmicas e sites não considerará seu texto Alec McAndrade, que é o nome do meu protagonista, como único e pronto para a publicação, tá? Então já deu aqui um parecer, inclusive. Então, 2 sites disseram que era 0% IA e esse já falou 70% de IA. Quando a gente vem no Grammarly, mais ainda, 86% de chance de ser IA. Ó, na verdade, 86% parece texto de IA. Eles foram aqui mais, eles deixam um pouquinho mais em aberto, né? Não é que foi escrito, parece texto de IA, 86%, e 14% nenhum padrão de IA encontrado, tá? Próximo, depois do Grammarly, a gente tem aqui, esse foi muito interessante, olha a varredura básica de que a gente tem, que é o do GPT-0. Não temos certeza sobre este documento, olha aqui do lado direito, ó, não temos certeza sobre este documento. Se tivéssemos que classificá-lo, seria considerado gerado por IA. Então ele colocou 56% IA, misto 38%, 6% de humano. Veja bem, um texto que eu escrevi há 10 anos quando não existia IA à minha disposição, ok? Próximo, aqui, gente, olha esse, gente, do humanizeai.pro, que depois ele vende o serviço de humanizar o seu texto, né? Então, assim, fica um pouco enviesado. Então, ele colocou lá que 99% de IA GPT. Ele colocou aqui 100% de misturado, texto não serializado diretamente, mas inserido em um contexto detectado por IA. Então aqui, ó, ele está considerando que o meu texto é escrito por IA, tá? Lógico que depois ele vai, provavelmente, ó, ele colocou, provavelmente seja do GPT ou do Grok, tá? E aí depois aqui, ó, a gente vai poder humanizar e poder comprar para humanizar aqui. E aí, gente, eu fiz o quê? Então, o que isso quer dizer? Então, voltando aqui, importante, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe um site confiável 100% que possa detectar se um texto foi escrito ou não por IA. Então, quando as pessoas me mandam perguntas como essa aqui, ó, como essa aqui, quando a gente compra a sua inteligência artificial, ou seja, o agente da Stefania, que ajuda as pessoas a escreverem seus livros, né, com a minha metodologia, ela vai trazer um texto que não é detectado ou que é detectado? Gente, ela é uma inteligência artificial como outras, o que ela está é calibrada, ela está treinada para ter o meu método e para te ajudar a desenvolver o seu livro profissional, certo?
certo? Então, assim, não existe um lugar específico. Stefânia, mas na universidade, nas editoras, como é que eles têm feito? Primeiro, eles compram a versão Pro, a versão Premium, a versão Plus, uma versão mais, com uma curadoria maior, né? Para a gente ter esse tipo de detecção, que nunca vai ser 100%. O que ele vai é trazer traços. Pode ser que esse texto tenha sido escrito por IA. Portanto, aquele texto, o que o professor pode fazer ou o editor pode fazer? Você vai questionar, seja aquele aluno, seja. Porque a gente tem coisas muito sérias, né, gente? Por exemplo, defesa de prêmios, né? Ou, então, a ganhadora do prêmio Jabuti falou que tinha usado IA e aí vai deixar de receber o prêmio? Não vai. Não, mas foi só um brainstorm. Entende? Existe toda uma discussão de, mas ganhou o prêmio literário X. Não, mas usou IA, não usou. Então, assim, a gente está num momento em que tudo ainda é muito incerto com relação a isso, porque até onde vai a ética, né? Até onde é legalizado, mas até onde é também moral, ou questão do uso, e depois colocar isso no mundo, o quanto eu estou utilizando. Então, a gente entra, assim, em muitas questões sensíveis. Mas o que eu posso dizer é, as editoras grandes e as universidades e os institutos que fazem questões de prêmios literários e tudo mais, eles utilizam sim, mas já é uma programação mais avançada de algum desses sites ou mais, em que eles vão fazer toda uma calibração e uma detecção para ajudar a detectar a questão da IA. E nunca eles vão poder bater um martelo dizendo que a pessoa escreveu ou não, a não ser que lá dentro tem alguma coisa muito característica. Por exemplo, o que já aconteceu com um editor amigo meu? No meio do livro tinha assim, e se você quiser que eu faça mais essa cena, nananana. Basicamente, era o IA respondendo ao final do que era aquele texto, né, e dizendo o que mais poderia fazer depois. Então, aquilo sim. Mas aí, o que eu fiz, gente? Eu abri aqui para perguntar para o Gemini do Google e para o ChatGPT se existe um detector de IA que seja efetivo, tá? Então, retomando, duas coisas importantes para a gente finalizar aqui e eu te mostrar o que o ChatGPT respondeu sobre essa pergunta, exatamente essa mesma pergunta. Sim, eu, Stefânia, que estou acostumada, que vejo textos todos os dias, que leio uma média de 100 páginas dia, que tenho que fazer leitura crítica de muitos livros, hoje eu consigo identificar quando um texto foi escrito por IA e que depois não teve uma curadoria desse autor, porque ele tem muitos vícios de linguagem da IA, ou seja, copiou ali, colou aqui. Tá? Então aí a gente tem um trabalho aqui na Mentor Autor, inclusive hoje, que é na verdade a retirada de vícios de linguagem de IA. Isso vem antes da revisão textual propriamente dita. Vem como se fosse dar uma aprimorada dentro daquele texto para tirar aquilo que a gente considera que seja muito associado à linguagem de IA hoje, tá? Mas para além disso, vamos ver o que o Gemini da Google e o ChatGPT responderam a respeito dessa questão do detector de IA. Então vamos lá. Lá, eu perguntei, existe algum detector de texto de IA que é confiável? Coloquei um texto em 6 sites diferentes, cada um deu uma resposta, de 0% a 90% escrito por IA. Resposta curta e sincera é não. Nenhum detector de texto por IA é 100% confiável. Essa oscilação absurda que você incluiu no seu teste é exatamente o padrão atual do mercado. É super compreensível sua frustração, mas existe uma explicação lógica para essa bagunça. Olha lá a explicação. Por que os detectores falham tanto? Os detectores de IA não leem o texto como um humano para procurar pistas óbvias. Eles usam cálculos estatísticos, baseados principalmente em 2 conceitos, né? A questão da perplexidade, quer dizer, é a medida de quão surpreendente uma palavra é após a outra. Textos gerados por IA tendem a ter baixa perplexidade, ou seja, são previsíveis. E as irregularidades, avalia a variação do tamanho das frases na estrutura do texto, como eu já disse, olha lá. Humanos misturam frases longas, curtas, pausas e exclamações. A IA tende a ser muito mais constante, certinha, tá? O X da questão, né? Se um ser humano escreve de forma muito formal, direta e estruturada, o detector vai jurar que foi um IA, né? Que é falso positivo.
Por outro lado, se você pedir para o ChatGPT usar gírias, cometer pequenos erros de digitação e variar o ritmo das frases, o detector vai dar 0% de IA, que é falso negativo, tá? Então aqui ele fala um pouquinho sobre o panorama das principais empresas, mas falando que nenhuma delas, né, é 100%. Se você precisa avaliar se o texto foi escrito por IA, não confie cegamente na porcentagem de um site, de nenhum. Em vez disso, procure por marcas d'água comportamentais que os detectores geralmente deixam passar, falta de profundidade, repetições de transições e alucinações, falando coisas nada a ver, né? Mas a regra de ouro é sempre chamar o autor para perguntar exatamente para ele, se ele souber dizer sobre aquilo, provavelmente ele é o autor daquilo lá. Quando eu fiz a mesma pergunta para o ChatGPT, ele escreveu duas coisas aqui. Vou separar duas coisas. A confiabilidade técnica desses detectores e o que fazer na prática, quando alguém acusa um texto de ter sido feito por IA. Não existe hoje detector de texto de IA confiável bastante para servir como prova. O que existe são ferramentas probabilísticas, frágeis e inconsistentes. O seu teste com resultado de 0 a 90% é exatamente o comportamento esperado. A razão é simples, esses detectores tentam identificar padrões estatísticos de linguagem como previsibilidade, uniformidade, estrutura limpa demais, vocabulário recorrente, baixa variação estilística. Só que bons textos humanos também podem ter isso, e texto de IA editado por humano também pode perder esses sinais. Resultado, falso positivo ou falso negativo. E olha que informação importante que ele traz. A própria OpenAI desativou seu classificador de textos por IA em 2023 por baixa taxa de precisão. A própria empresa que é a dona do ChatGPT. A Turnitin, que é uma das empresas mais usadas em contexto acadêmico, informa que nem mostra pontuação abaixo de 20%, justamente para reduzir o risco de falso positivo. Estudos também apontam que detectores tendem a errar mais com textos de pessoas não nativas em inglês, classificando como IA textos escritos por humanos. E aí a gente vem aqui, ó, não use o detector como juiz, use como um sinal fraco no máximo, tá? O que você pode avaliar quando você quer ver se um texto é daquela pessoa, né? Histórico de produção, rascunho, versões anteriores, alterações no Google Docs, as notas, mapa mental, quer dizer, se esse autor está trazendo toda essa história, essa bagagem, a coerência autoral, se o que está escrito ali parece escrito pelo autor, a capacidade de defesa. E olha só, essa coerência autoral, gente, eu tenho que ter isso com muita propriedade quando eu vou escrever os livros dos meus clientes. Porque como ghostwriter, eu escrevo diversos livros de diversas áreas para pessoas diferentes. E eu preciso pegar a linguagem dessa pessoa, o vocabulário dela, a forma dela falar. Porque o livro precisa refletir não só o conhecimento dela, mas a voz dela, tá? Capacidade de defesa, por exemplo, a pessoa consegue explicar essas escolhas, a estrutura, as fontes, os argumentos que estão naquele livro, né? Marcas de edição, né? Então, houve algum uso indevido, tem cheiro de IA, né? E política clara de uso, então escola, em mentoria, editor ou prêmio, o correto é definir o que pode. Brainstorming com IA, revisão gramatical, reorganização, reescrita, criação integral, checagem, tradução. Aqui vem dizendo, a regra prática que eu adotaria com clientes, alunos e prêmios seria: detector de IA nunca deve ser usado como prova isolada. No máximo, ele pode abrir uma conversa sobre processo, autoria e transparência. Então, o que vale aqui, obviamente, é o bom senso. Está se falando, inclusive, assim, com relação a prêmios e tudo mais, literários, a possibilidade da pessoa ter que fazer aquilo à mão lá na hora, né, para não ter acesso à internet e tudo mais. Então, alguns subterfúgios vão sendo usados, assim como já acontece hoje, como com a prova de redação, por exemplo, dos concursos públicos ou do vestibular, certo? Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa saber fazer um bom uso das nossas ferramentas da inteligência artificial e, claro, utilizá-la como ferramenta. Jamais pegar um texto que saiu dali, do Gemini, do Claude, do GPT, do Manus, de qualquer IA e colocar como seu, seja num post, seja num livro, seja num blog ou um e-mail, qualquer outro lugar. Você sempre vai tirar aquilo dali, colocar no seu editor de texto, onde quer que você vá trabalhar com ele, e depois você vai trabalhar em cima desse texto, ok? Essas são as minhas orientações para você. Use sim a inteligência artificial, mas faça isso com ética e profissionalismo.